todo mundo na bênção? Então tá jóia. Eu acredito que nesse mês de abril, Deus vai fazer algo muito interessante aqui. Deus vai revelar pregadores, vai esconder pregadores. Eu vou começar com um alerta. Geralmente, com raras exceções, acontece o seguinte: quem faz esse curso sofre uma forte tentação de se tornar muito crítico, ao ponto de não escutar Deus através de alguém que não esteja pregando direitinho. Isso é um perigo. Eu estou falando isso para vocês antes de tudo, para depois não dizer que eu não avisei. Já estou avisando porque é como pegar a nossa mente e abrir. A partir do mês de abril, vocês que acompanharem direitinho e absorverem a linha de pensamento desse método, a partir do mês de abril, vocês ouvirão um pregador e já pensando assim, ele pulou esse passo, ele não passou por esse passo, e por aí vai. Então temos que vigiar. Por exemplo, ouvi o pastor Paulo Canuto pregar, fui muito abençoado. Mas eu já estava caçando um jeitinho de colocar ele dentro dos 7 passos, né? A mensagem com conteúdo maravilhoso, fui muito abençoado, aprendi muito, mas a gente tem que superar a tentação de repente, começar a pensar assim, não, ele não está pregando direitinho, não. Então não é palavra de Deus para mim. Deus vai usar pessoas que prega a salada de fruta mesmo, mistura tudo e joga aí para você comer. Tem, e Deus usa. Então eu já estou alertando vocês para esse perigo, ok? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor esse dia no qual nós teremos a primeira aula, Deus, deste curso. Ó Deus, e o desejo mais profundo do nosso coração é de sermos edificados pelo Senhor. O desejo mais profundo do nosso coração é que Tu uses esse momento agora, não só de hoje, mas de todos os dias que se seguem na explanação desse curso, para edificar a nossa vida, para revelar a nós, ó Deus, quem dentre nós tem um ministério forte, um chamado forte para o ensino, para a pregação da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada palavra dita, que cada experiência contada seja usada pelo Senhor como instrumento para a nossa edificação, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Olhando na tela, vocês verão aquela frasinha lá em cima. Ministério não é velocidade, é distância. Estou me referindo ao ministério da palavra. Não é fazer tudo muito rápido, mas fazer tudo com muita qualidade. O mais importante não é em que velocidade você anda. O mais importante é como você anda. É muito melhor dar um passo bem seguro do que dar 10 em falso. No ministério da palavra é assim. Ok? Nós vamos fazer assim. Eu vou pregar a vocês agora uma mensagem breve. Espero gastar uns 20 minutos, em torno de 20 minutos, na pregação desta mensagem. Essa mensagem foi elaborada seguindo o método dos 7 passos. E esta mensagem nos será o modelo, o exemplo que nós vamos usar até o final. Nos 7 passos.
nós vamos usar essa mensagem como exemplo, certo? E o Bispo Neto está preparando ali material para vocês seguirem direitinho, a apostila, para vocês tomarem anotação e etc. O pastor Davi já está ali distribuindo, né? Eu vou até esperar chegar à mão de vocês, porque inclusive o esboço da mensagem que eu vou pregar, vocês poderão acompanhar. Muito embora haja na projeção, mas vocês vão poder escrever também. Certo? Enquanto chega o esboço para vocês aí, deixa eu contar para vocês a experiência da minha primeira pregação. Como é que foi? Deus, quando quer fazer, Ele faz. Imagine aí uma pessoa tímida, acanhada. Imaginou? Eu era pior. Eu era muito tímido. Novo convertido. Primeiro mês de nova vida em Cristo. Minha irmã, recém-casada, minha irmã mais velha, mora em Brasília e eu fui visitá-la. Na Entre Quadras, próximo à casa dela, tem uma grande Assembleia de Deus. E eu, com aquele fogo de novo convertido, falei, eu vou lá. E como o pessoal da Assembleia de Deus sempre se vestiu bem, terno, gravata e tal, eu fui no guarda-roupa do meu cunhado e lá estava o terno de casamento dele. Eu vesti, ficou bem, ajeitei a gravata, falei, vou lá na Assembleia de Deus. E cheguei na Assembleia de Deus. Assim, Danilo, bem vestidinho, sabe? No esquema, parecendo advogado, bonitão. Cheguei lá e fui muito bem recebido. Muito bem recebido mesmo. E tal, e me cumprimentaram, paz do Senhor, irmão. E fui conduzido para sentar no púlpito. Na minha cabeça, de novo convertido, estava assim, não, é porque os visitantes são tratados com honra aqui. E fui todo alegre da vida para o púlpito. Estou lá, sentado no púlpito, glória a Deus. Caiu minha aliança, é sinal que eu estou emagrecendo. Caiu por aí. Eu comentei isso com o Natan ontem, falei, eu estou emagrecendo, a minha aliança vai ter que ser guardada, porque senão... Vamos apertar ela, né? Aí veja bem, glória a Deus para cá e tal. E o dirigente de vez em quando falava bem assim, Deus falou que ia mandar um pregador diferente, e o pregador chegou, aleluia. E eu estava achando assim, eita, vai ser bom ouvir esse pregador que Deus manda, né? E oportunidade para um, oportunidade para outro, e tal, e vai. E de repente eu comecei a ficar sem graça. Porque eles deram oportunidade para todo mundo e não deram para mim. Eu pensei, então esse negócio não é bem como eu estou pensando. E no final das contas, meus irmãos, Deus mandou o irmão lá de Padre Bernardo para trazer a mensagem. E eu pensei, eita, será que tem alguém de Padre Bernardo aqui que eu não conheço? Olhei, não conheci ninguém. Gente, era eu mesmo. Pergunta para mim o que eu preguei. Não sei. Até hoje eu não sei o que eu preguei. Eu sei o texto que eu li. Li não, falei de cor, porque eu já sabia de cor. Porque estava tão nervoso que eu não dava conta de ler. Salmo 23, que eu preguei ontem. Não essa mensagem, é lógico. Eu não sei o que eu preguei. Tremia mais do que vara verde. E preguei. E de lá para cá, nunca mais parei de pregar. Todo mundo com material aí? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. O título da mensagem que eu vou ministrar a vocês rapidamente é Obreiros Imbatíveis de uma Obra Inacabada. Mateus capítulo
28, versículos 18 a 20. Mesmo sentados como vocês estão, acompanhem a leitura que nos diz assim. Estou usando a Bíblia na edição revista e atualizada. Que nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, para mais uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, fala conosco agora. Ministra, Pai, ao nosso coração. Que esta palavra venha mexer conosco. Que esta palavra venha nos incomodar, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neto, eu vou te pedir só rapidinho, a letra está em preto lá, só muda para branco, rapidinho, que senão não vai seguir aí. Esta mensagem, meus irmãos, antes de entrarmos na explanação propriamente dita, esta mensagem nos foi dada no início desse método. Deus falou conosco. Sempre na abertura desse seminário, pregue essa mensagem que servirá como modelo. Se a minha memória não estiver me enganando, essa é a 19ª vez que eu faço a explanação desta mesma mensagem e nenhuma delas foi igual à outra. Nenhuma delas. Sempre diferente da outra. Esse é o poder que a palavra de Deus tem em si. Ela é sempre nova. Ela sempre traz uma mensagem nova. Sempre. Acredito que hoje não será diferente. Deve ter algo novo aqui para nós, muito embora o esboço é o mesmo. É o mesmo. De vez em quando Deus leva a mudar pequenos detalhes e assim por diante. Deu certo aí, Vicente? Hã? Ah, é? Ok. Aqui está em branco, né? Está em branco aí? Interessante. Ok. Obrigado. Aham. Jóia. Vocês não vão ver aí a introdução. A título de introdução, eu faço duas perguntas. Olhando para esse texto, eu faço duas perguntas para introduzir essa mensagem ao nosso coração. A primeira delas: por que os obreiros que ouviram esta palavra diretamente de Jesus eram imbatíveis? Quem foi que ouviu essa palavra de Jesus, essa que nós acabamos de ler? O alvo principal era os apóstolos. E alguns estavam ali ouvindo de rabeira. Mas o principal alvo de Jesus era os apóstolos. Porque aqueles homens, bem como aqueles outros que ouviam de rabeira, se tornaram obreiros imbatíveis. Ninguém os segurava, ninguém os detinha. Por mais que as barreiras se levantavam, nada parava esses obreiros. A primeira pergunta é: por que eles eram imbatíveis? No final da mensagem, nós saberemos responder muito bem essa pergunta. A segunda pergunta, a título de introdução: por que esses obreiros imbatíveis não acabaram
a obra que eles começaram. Eles não acabaram. Ficou ainda, muito embora, muito usados por Deus, ficou muita coisa para ser feita. Tanto é que nós estamos aqui hoje. A segunda pergunta é: por que os obreiros imbatíveis não terminaram a obra? Ao final desta mensagem, certamente que essa pergunta estará bem respondida ao nosso coração. Amém, gente? Então, amados, eu quero analisar com vocês, à luz desse texto, três bases. Três bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificaram a obra. Quais foram as três bases sobre as quais estes homens e mulheres de Deus do início da história da igreja edificaram a obra? É possível que o segredo do fato de serem imbatíveis esteja aí. Em quais bases eles edificaram? Acompanhemos. Primeiro, a primeira base sobre a qual eles edificaram a obra é a autoridade de Jesus. O versículo 18 nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esses homens e mulheres imbatíveis, eles eram imbatíveis porque eles realizavam a obra não sob a própria autoridade. Eles agiam, eles militavam, eles pregavam o evangelho debaixo da autoridade de Jesus. Por isso eram imbatíveis. Assim sendo, meus amados irmãos, nós olhamos para esse texto e podemos perceber que a autoridade de Jesus está nas duas dimensões. Primeiro, está na dimensão celestial. O que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no... Toda a autoridade me foi dada no céu. Quer dizer, tudo o que há nas regiões celestiais está debaixo da autoridade de Jesus. Isso significa, meus amados irmãos, que toda ação angelical, toda ação demoníaca, toda ação de todo principado, quer do bem, quer do mal, nas regiões celestiais, está debaixo da autoridade de Jesus. Então quer dizer, se aqueles homens e mulheres imbatíveis estavam militando debaixo dessa autoridade, não tinha demônio, não tinha anjo, não tinha nenhuma obra feita no mundo espiritual que podia paralisá-los. Porque eles estavam fazendo a obra debaixo da autoridade de Jesus no céu. No céu. E em segundo lugar, a outra dimensão é a dimensão terrena. O que é que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, todo governo humano está debaixo da autoridade de Jesus. É por isso que os reis, os governadores, os imperadores não podiam parar esse povo. Porque a autoridade terrena também está debaixo do governo de Jesus Cristo. Eles eram imbatíveis porque eles faziam a obra com base não na autoridade própria, mas na autoridade de Jesus. Glória a Deus. Esta é a primeira base, queridos. A primeira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificavam a obra é a autoridade de Jesus. A segunda, meus amados irmãos, é a ordem de Jesus. No versículo 19,
e a parte A do versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que vos tenho mandado. Aqui está a segunda base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificavam a obra, faziam a obra. Nada podia pará-los, porque eles estavam fazendo sobre a base certa a autoridade de Jesus. Eles estavam fazendo sobre a base certa a ordem de Jesus. Eles obedeceram à risca a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Por onde esse povo ia, meus amados irmãos, eles cumpriam, eles obedeciam essa ordem. Logo, nada, absolutamente nada, podia detê-los. Assim sendo, entendemos que a ordem de Jesus é o discipulado que deve ser obedecida. Essa ordem deve ser obedecida com duas práticas que estão muito claras no texto. Primeiro, a prática da conquista de almas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, completem, batizando-os. A gente não batiza sem antes evangelizar, concordam? A gente batiza as pessoas a quem nós ganhamos para Jesus. Então o primeiro sentido está aqui, é a conquista de almas. Gente, por onde esse povo ia, era gente se convertendo, começando com o primeiro sermão pregado pelo apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram, depois foi gente se convertendo, e foi assim, cada vez mais o número dos discípulos, dos convertidos, era maior, e eles obedeceram à risca. Por isso ninguém podia detê-los. Mas a outra prática ordenada por Jesus, que está muito clara no texto também, é a prática do ensino de almas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eles não apenas pregavam o evangelho, as pessoas convertiam e eram batizadas. Na sequência da vida, havia um discipulado sólido, havia um cuidado especial com cada novo convertido. Os ensinamentos de Jesus eram passados para todos eles, de maneira que aqueles que aceitavam a Jesus Cristo eram firmados no caminho do Senhor, e ainda mais, mesmo firmes no caminho do Senhor, o ensino era progressivo, continuava. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, nós obreiros do século 21, se nós edificarmos a obra tal como eles edificaram, se nós edificarmos sobre as bases certas, a autoridade de Jesus em primeiro lugar, obediência à ordem de Jesus em segundo lugar, também seremos imbatíveis. Aleluia. Também seremos imbatíveis. Amém, gente? E em terceiro e último lugar, a terceira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificaram a obra é a presença de Jesus. A parte B do versículo 20, Jesus disse assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Jesus. Aquele povo se tornou imbatível, irmãos, porque eles faziam a obra confiados na autoridade de Jesus. Eles obedeciam à risca a ordem de Jesus Cristo de ir às nações e fazer discípulo das nações. E eles acreditavam que Jesus estava presente com eles na pessoa do Espírito Santo constantemente.
Tanto é que quando Pedro e João são usados por Deus para realizar o milagre da cura daquele aleijado à porta do templo, eles vão dizer: não foi pelo nosso próprio nome que nós fizemos alguma coisa. Foi pelo nome dele. Porque é ele quem faz. É ele quem realiza. Já sabemos o final daqueles que realizam a obra em sua própria autoridade. Vocês têm um exemplo bem perto aqui de vocês. Quem realiza a obra de Deus em seu próprio nome, sob a sua própria autoridade, é batido. Os imbatíveis são aqueles que fazem a obra de Deus com base na autoridade de Jesus. São aqueles que fazem a obra em obediência à ordem de Jesus. São aqueles que fazem a obra confiados na presença de Jesus. De maneira que os obreiros imbatíveis contavam com a presença de Jesus em dois sentidos, como diz o texto. Primeiro, a presença de Jesus constante. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Isso quer dizer, é uma presença constante. É hoje, amanhã, depois de amanhã, é de segunda a segunda, é constantemente. Jesus, ele não se ausentava e não se ausenta na vida daqueles que o servem. É uma presença constante. E ainda mais, queridos, essa presença, ela também é cabal. Cabal no sentido de que, enquanto estivermos aqui, enquanto houver tempo, eis que estou convosco todos os dias, completem o versículo, até a consumação do século. Quer dizer, é quando o Cronos não mais existir. É quando estiver apenas o Kairos, o tempo eterno de Deus. Então, a presença de Jesus era uma base forte para aquele povo. Por isso, nem diabo, nem homens, nada, absolutamente nada podia detê-los. Aleluia. E eu garanto para vocês, empenho minha palavra, minha honra, meu ministério, tudo que tenho, tudo que sou nisso. Se nós edificarmos a obra sobre as bases certas, nós também nos tornaremos obreiros imbatíveis para a glória de Deus. Aleluia. Amém, gente? Finalizando, queridos, a título de considerações finais, eu trago ao coração de vocês a resposta às duas perguntas que fizemos no início. No início nós perguntamos por que os obreiros, aqueles que ouviram da boca de Jesus estas palavras, se tornaram imbatíveis. E a segunda, por que eles não acabaram a obra que começaram? Você já tem a resposta aí, na verdade, não é? Já tem a resposta. Mas só para confirmar. Está de mal com vocês isso aqui. Foi tudo de uma vez agora. As duas respostas. Primeiro, os obreiros imbatíveis eram imbatíveis porque eles edificavam a obra sobre as bases certas. Aleluia, aleluia. Volto a dizer, irmãos, se fizermos o mesmo, seremos imbatíveis. Segunda resposta, eles edificaram a obra nas bases certas. Por que eles não acabaram a obra? Eles não acabaram a obra, meus amados irmãos, porque Deus conta comigo e com você para acabar a obra. Aleluia. Ele conta comigo e com você para acabar a obra.
Não terminou. Não terminou. É possível que a obra seja acabada conosco. Se as coisas andarem como estão andando, é possível que Jesus volte antes dos meus 100 anos. Aí eu não morro. Setembro eu faço 50. Se não, na minha geração eu vou fazer a diferença, dando sequência à obra que estes homens e mulheres que ouviram essas palavras de Jesus pela primeira vez. Eles fizeram na sua geração da igreja posterior, continuou fazendo a obra, não terminou. Passamos por tudo que passamos como igreja na história, e chegamos hoje na igreja do século 21, aqui, especificamente aqui em Lowell, aqui na Mil, estamos nós aqui para dar sequência à obra, que pode muito bem ser acabada por nós ou não, depende do projeto de Deus. Mas o certo é, meus irmãos, que a obra não foi acabada, porque Deus sabia da nossa existência no final. E Ele conta comigo e com você. Ou para acabar esta obra, ou para dar sequência a ela. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Reconhecemos, ó Deus, que assim como os 12 apóstolos, incluindo Matias no lugar de Judas, ó Deus, e toda aquela multidão que estava ali, meu Deus, eles foram obreiros imbatíveis. Reconhecemos, ó Deus, que estas 3 bases faziam parte da vida deles. Eles confiavam na autoridade de Jesus. Eles obedeciam a ordem de Jesus. Deus, eles confiavam na presença de Jesus, na vida deles e através deles. E a nossa oração hoje, ó Deus, no início desse seminário, é que nós também sejamos obreiros imbatíveis, firmados nas mesmas 3 bases, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Sai o pregador e entra o professor agora. Então é assim, essa mensagem, ela foi elaborada de acordo com o método que eu passo a apresentar a vocês agora. E nós sempre voltaremos a ela. Sempre nós voltaremos a esta mensagem, porque ela nos será o modelo, o exemplo até o último dia. Até quando um de vocês estará pregando aqui uma mensagem mais ou menos nesse mesmo tempo que eu usei aqui. Quantos minutos eu gastei aqui? Eu não cronometrei, mas eu penso que foi mais ou menos uns 15 a 20 no máximo, não é? Mas vocês têm aí um cronograma em mãos, tem? Tem um sobrando aí, Neto? Não, é só essa página aqui, meu irmão, só para que eu não coloquei isso aqui na projeção. Aí vocês podem observar, eu dividi em 7 períodos o nosso seminário. Essa página aqui, ó. Essa primeira página. Página 1. No primeiro período, que é hoje, dia 4, a pregação da mensagem modelo acabou de acontecer. Ok? Faremos a introdução geral daqui a pouquinho e a exposição já do primeiro passo. Na quarta-feira, dia 6, nós teremos a exposição do segundo passo. E vocês trarão para mim, por escrito, pode ser manual ou digitado, o seu relatório do primeiro passo. Eu vou explicar para vocês isso, não assusta não. Daqui a pouquinho eu explico. Só passando o cronograma todo. O terceiro período, que é na outra segunda-feira, vem a exposição do terceiro passo e vocês me apresentam o relatório do estudo do texto.
Também não assusta, não. Daqui a pouquinho, ou mais para frente, nós explicaremos isso. O quarto período, exposição do quarto passo, viu? Viu aí? O relatório é da estrutura do texto. Vocês estão observando que tem uma pontuação? Isso é nota, viu? Cada um trabalhinho apresentado tem uma notinha de 5, 10 pontos. Daí o quinto período, dia 18, na outra segunda-feira já, 18/4, vem exposição do quinto, do sexto passo. Completem aí. Definição do pregador para avaliação em classe. Então, dia 18, nós vamos sortear entre vocês quem será o pregador da turma. Jazinho, eu te falo. O pastor Davi está perguntando aqui o que é PCT. Gente, nós vamos fazer o seguinte, vocês podem fazer qualquer pergunta, ok? Mas eu vou responder na hora certa. Tá? Para não adiantar as coisas, porque senão, em vez de ajudar, eu vou responder, pastor, daqui a pouquinho, ou talvez no outro dia. PCT. Guarda a pergunta, que de repente eu passo por cima dela, aí você lembra. Mas essa aí é impossível, pastor Davi, eu esquecer. Impossível. Então, gente, aí nós vamos sortear o abençoado, que vai pregar exatamente de acordo com o método dos 7 passos. E olha que vai ser muito melhor do que a mensagem que vocês acabaram de receber. Não. É outro texto. É outro texto. Agora, com um detalhe. A nota da pregação será a nota de todo mundo. A nota que eu der para o pregador, ou que nós dermos para o pregador, com peso maior meu, é lógico, será a nota de todo mundo. Então, quer dizer, o pregador sorteado vai estar debaixo de cobertura, de oração de todos vocês. Porque antes de voltar para o Brasil, eu faço questão, viu, Bispo Neto, você que é bom nisso, a gente elaborar um certificado bonitinho, em nome da igreja, com timbre da igreja, e chamar todo mundo aqui, os novos pregadores da Mil, e orar e abençoar todo mundo, e cada um vai pastorear uma congregação aqui na Nova Inglaterra, aleluia! Oh! O sexto período vem a exposição do 7º passo e vocês entregam relatório da PCM, é outra sigla aí, pastor Davi. Relatório da PCM e da estruturação da mensagem. Observem a pontuação. 5, mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 35, mais 15, 50. Logo, a pregação vale 50. Alguma pergunta sobre o cronograma? Alguma dúvida, irmãos? Sim, eu vou ensinar para vocês passo após passo. Hoje vocês já vão aprender o primeiro passo. Então, vocês já terão condições de até na próxima segunda-feira me apresentar o relatório do primeiro passo. E assim vai. Aí você observa bem que os relatórios vão após a apresentação de cada passo. Aí, ó, relatório da definição do texto. No dia do segundo passo. Hoje vocês vão aprender a definir o texto, que é o primeiro passo. Ok? A última frase que eu coloquei aí no cronograma de Charles Spurgeon. A convicção da ignorância é a porta de entrada do templo da sabedoria. Quer dizer, para você aprender alguma coisa, primeiro você tem que reconhecer que você não sabe. Se você sabe, se você acha que sabe pregar, então aqui não é o lugar, não. Esse curso não é para você. Se você já acha que sabe, então depois eu quero sentar com você e pegar umas aulas, que o lugar aqui é para aprender. É para aprender. Certinho? Gosto muito desta frase de Charles Spurgeon. A convicção da ignorância é a porta do templo da sabedoria. Legal, gente?
Vamos ver se o trem funciona aqui agora. Já está lá, né? Tá, ok. Esperei. Tchan, 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 tchan. Tá piscando. Tá piscando. Vini, você dá conta de mudar lá? Hã? Então tá jóia. Então dá um clique lá para nós. Gente, eu sou muito compromissado com o horário. Eu gosto de terminar na hora proposta. Agora hoje vocês vão dar um desconto aí desses acertos e tudo mais, né? Hoje a gente pode ir pelo menos até 2 da manhã, né? Obrigado. Ok. Introdução geral. Nós temos 2 objetivos básicos com esse curso. 2 objetivos básicos. Você pode observar que o que está em amarelo é o que é para você preencher aí, né? A título de memorização. Nós temos 2 objetivos básicos. O primeiro é a gente se aprofundar na palavra. Aprofundar na palavra. É você dar aquele mergulho profundo na palavra de Deus. Com esse método você mergulha na palavra mesmo. Não tem como. Quem não gosta de pensar no que está lendo na palavra de Deus vai ter que aprender agora. Porque o método tem como primeiro objetivo levar você a mergulhar profundamente, o mais profundo possível, de acordo com a sua capacidade e do que Deus quiser falar com você no texto bíblico. É o primeiro objetivo básico. Ok? O segundo é você de maneira, como eu coloquei lá, eficaz. De maneira eficaz, você transmitir o que Deus falou com você profundamente na palavra. Primeiro, você mergulha e recebe de Deus. Aí depois, de maneira eficaz. Quando eu digo eficaz, é assim. Quem te ouve, entende o que você está falando. Quem te ouve, no final, quando alguém pergunta, o que o pastor pregou? É o seguinte, a palavra foi muito boa, teve muita unção, foi uma bênção a palavra de Deus. Que palavra que foi aquela? Não, o que Deus falou? Qual foi a mensagem? O pastor falou, ficou nada. Nos 7 passos, nós vamos aprender a expor a palavra de maneira que quando a pessoa que foi ministrada for questionada, ela vai dizer, olha, o pastor pregou sobre 3 bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificaram a obra. Quais são as 3 bases? É a presença de Jesus, começando de baixo para cima. De baixo para cima. De cima para baixo, a autoridade, a ordem e a presença de Jesus. O que isso tem a ver com você, meu irmão? Não, se a gente edificar nas mesmas bases, nós também seremos imbatíveis. Aleluia! Aleluia! Eu não entendo, irmãos, porque muitos obreiros hoje pregam como se quisesse que o povo não aprendesse. Já viram? Tem gente que faz tanta mistura que parece que foi intencional para que o povo não aprendesse, para não tomar o lugar dele. Então o método vai levar-nos exatamente a isso, a você ser muito abençoado por Deus. Porque o pregador que é sério diante de Deus, ele não consegue transmitir tudo que ele recebe. Mas pelo menos o que ele transmite, de fato, ele transmite. E o povo recebe. Ok? Claro até aqui? Alguma pergunta? Está claro? Primeiro você vai se aprofundar, mergulhar. Depois você vai transmitir, expor,
com eficácia. Você pode até sublinhar aí eficácia. Com eficácia. Dá um clique aí, meu projetista. Pode ir até o final do slide. Aí, legal. Aí nós vamos ver os 7 passos. Quais são os 7 passos? Vocês querem ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Primeiro, definir o texto. Segundo, terceiro, quarto. É importante aqui, volta um pouquinho, Vini, por favor. Até o pessoal copiar. É importante no quarto passo não confundir proposição com preposição. Não é preposição, é proposição. A ideia de proposição é de propor, tá? Proposição. Já eu explico para vocês o que significa estas palavras entre parênteses, carne, esqueleto e coração. Aí o outro slide, querido, por favor. Vai lá, Vini. Aí, legal. Vamos lá, quinto passo. Não, quinto passo. Achar a proposição central da mensagem. Sexto passo. Estruturar a mensagem. E sétimo passo. Pregar a mensagem. Aí estão os 7 passos. Vou deixar vocês copiarem para a gente memorizar isso aí. Eu não tenho problema com microfonia aqui não, né? Todos copiaram? As palavrinhas aí? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Definir o texto. Ok? Segundo passo. Estudar o texto. Terceiro. Estruturar o texto. Quarto. Quinto. Sexto. E o mais gostoso de todos eles na prática é o sétimo. Pregar a mensagem. Legal, né? Observem que no primeiro passo e no segundo passo tem uma ilustração que é a carne. A carne aqui não tem uma denotação pejorativa, mas é a carne do corpo humano mesmo. A carne do corpo humano mesmo. Eu uso o corpo humano como ilustração. Então vejam bem. Primeiro passo. Definir o texto. E segundo passo, estudar o texto. Aí é a carne do corpo. É a carne, envolvendo pele, nervos e assim por diante, antes de chegar no osso, que é o esqueleto. Aí no terceiro passo, estruturar o texto. É o esqueleto, quer dizer, passou pela carne, que é definir o texto e estudar o texto, e chegou no esqueleto, na estrutura óssea do corpo, que é a estrutura do texto. Achar a estrutura do texto, ou estruturar o texto. Aí então chega no quarto passo, que é achar a proposição central do texto, que tem como ilustração o coração. O coração, que é o órgão interior. Quer dizer, você começa na carne do texto, vai se aprofundando no texto, passa pela carne, chega no esqueleto, passa o esqueleto e alcança, atinge o coração do texto. Depois, vem o quinto passo, que é achar a proposição central não mais do texto, como no quarto, mas a proposição central da mensagem, que também tem como ilustração o coração.
Então, do coração do texto, você passa para o coração da mensagem, aí então você vai exteriorizando. Porque aí vem o sexto passo, que é estruturar a mensagem. Quer dizer, você voltou para o esqueleto, agora não mais do texto, mas o esqueleto da mensagem. E aí então você chega no sétimo passo, que é pregar a mensagem, que é a carne da mensagem, o que preenche a mensagem, a pregação. Alright? Oh, lá em casa todo mundo fala inglês, só eu que não. Não dou conta de falar inglês. Nós outros hablamos espanhol, pero inglês não. Ok, gente? Tá claro até aqui? Tá claro? Então vamos lá. Muda aí, Vini, para nós, por favor. Não, eu também não falei isso aqui não, falei? Não. Volta aí, Vini, só para eu ver o negócio. Voltou? 1, 2, 3, bá. Ok, pode ir para o outro. Obrigado. Legal. Então vejam, irmãos. É muito fácil de entender. É muito fácil de entender. 3 observações importantes. A primeira. Nos passos de 1 a 4, nós temos apenas 2 personagens. O pregador e Deus. De 1 a 4, a gente não se preocupa em pregar. Muito embora o objetivo seja pregar, mas a preocupação nesse momento dos 7 passos não é a pregação. É o pregador e Deus. Ou seja, definir o texto é o pregador e Deus. Estudar o texto, pregador e Deus. Estruturar o texto é o pregador e Deus. E achar a proposição central do texto é o pregador e Deus. É nesse período aí que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do pregador. É nesse período aí, do 1 ao 4, dos passos 1 a 4, é que o Espírito Santo vai estar agulhando, vai estar mudando o que precisa ser mudado, e vai estar ali falando, ministrando ao coração do pregador. Ali, irmãos, a gente tem que ter a disciplina de superar ou vencer a tentação de pensar em quem vai ouvir a palavra. Nos passos 1 a 4, é somente o pregador e Deus. Como já foi observado, em segundo lugar ali, ou melhor, voltando um pouquinho antes, nos passos 5 a 7, aí acrescenta-se um terceiro personagem, que é o auditório. É quem vai te ouvir. Porque a mensagem, irmãos, ela tem uma denotação diferente de um auditório para outro. Vocês sabem disso, não é? Por exemplo, eu sou convidado para pregar num congresso de pastores. Eu não posso levar aguinha com açúcar para pastor. Se eu vou levar chicote, tem que ser um chicote mais grosso, não é? Se eu vou pregar num congresso de senhoras, ou num congresso de homens, se eu vou pregar para jovens, tem uma denotação diferente, cada mensagem. Então, somente a partir do 5º passo é que a gente começa a pensar. Somente. Aí sim, eu já estou com a mensagem aqui ardendo no meu coração, porque eu defini o texto, eu estudei o texto, eu estruturei o texto e eu achei a proposição central do texto. Isso tudo está aqui, ó, pum, 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 aqui dentro de mim, e aqui na minha mente, está tudo aqui guardadinho. Agora eu começo a pensar, quem é que vai ouvir, quem é que vai receber essa mensagem? Aí então eu começo a trabalhar pensando no auditório. Legal, gente? Tá claro? Alguma pergunta? De 2, uma, ou as duas. Ou eu sou um bom professor e vocês são bons alunos, ou então vocês são bons alunos. Legal? Nenhuma dúvida? Por enquanto não. Aqui em terceiro lugar, nos passos de 1 a 4, observaram que o processo é de fora para dentro. Começa na carne,
passa para o esqueleto, chega no coração. Como eu expliquei para vocês. A última observação, nos 5 a 7, é o inverso disso. Você já está no coração, aí então você vai saindo. Aí você sai para o esqueleto e para a carne. Com um detalhe. Quando você está entrando, é você e Deus. Quando você está aprofundando, é você e Deus, até chegar no coração. Chegou no coração, o coração do texto já vai te dar o coração da mensagem. Aí você começa a sair. Até chegar no 7º passo, pregar a mensagem. Supimpa de bom? Tá claro, gente? Ok. Então vamos lá. Finalizando. Vai lá, meu projetista preferido. Primeiro passo, aleluia. Vamos começar a caminhar agora. Primeiro passo, definir o texto. Primeiro passo, definir o texto. São 2 meios pelos quais a gente define o texto, irmãos. Mas para aí, só 2? Só 2, Cris. São 2 meios. O primeiro meio é a definição por meio natural. É quando o pregador, ao observar o seu auditório, percebe uma necessidade do povo e, com base nesta necessidade, prepara a mensagem. Eita, parecendo coisa muito humana, não é? O primeiro meio é o meio natural. É assim, eu sou pastor da igreja em Padre Bernardo. Eu vejo que lá na igreja o povo não está orando. Olha, eu conheço o meu povo, sei quem é. Conheço todo mundo, até mesmo porque é uma igreja pequena. Então, sabendo que o povo não está orando como deveria orar, então eu preparei uma série de mensagens, de 9 mensagens, intitulada O Poder da Oração. E preguei, sabendo que o povo não estava orando. Essa é a definição do meio natural, observação natural. Você observa, naturalmente. A pergunta é, tem alguma coisa errada nisso? Sim, também. A propósito, foi boa a sua pergunta. Eu adquiri uma compreensão que foi muito prática para o exercício do ministério no ensino da palavra, irmãos. Não existe diferença de estudo bíblico e pregação. Existe diferença de estilo de pregador. Porque antes eu pensava assim, eu pensava que estudo bíblico é aquele que você fala baixinho, que você não eleva a voz, que você lê um punhado de referências. Para mim isso era estudo bíblico. E pregação era aquela que o pregador e fala baixinho, e fala alto e tal, e se empolga, e a eloquência vem, e acontece arrebatamentos, e pá. Eu fazia essa diferença até que cheguei à conclusão, por exercício do ministério da palavra, que não existe diferença entre estudo bíblico e pregação. Tudo é ensino da palavra. No entanto, existe ocasião em que você tem que aplicar um estilo e outra ocasião você tem que aplicar outro estilo, dependendo até mesmo de quem vai te ouvir. Assim sendo, quando você define por meio natural o que você vai ministrar, pode ser um estudo bíblico, na conceituação minha antiga. Pode ser uma palavra de muitas referências bíblicas e assim por diante. Inclusive abrindo-se a oportunidade para os irmãos fazerem perguntas e tudo mais, mas a palavra está sendo ministrada e ensinada. Ou pode ser como eu fiz, observando a minha igreja, a nossa igreja lá, vi que o povo precisa orar e preguei uma série de 8 ou 9 mensagens, não me lembro, sobre o poder da oração. E pensa numa coisa que foi boa. Foi maravilha.
Hoje nós já temos uma equipe de oração orando assim quase que direto na igreja depois daquilo. Uhul, aleluia. Aleluia. Mas foi definido por meio natural. Observando, tal. A gente só não pode cair na armadilha da pregação de carapuça. Sabe como é que funciona a pregação de carapuça, né? Tem um irmão lá na igreja, empresário, que ganha 100 mil reais todo mês. E ele não é dizimista. Mas o restante da igreja é dizimista. Aí então, numa observação natural, eu vou e preparo aquela mensagem sobre dízimo e prego eloquentemente aquela mensagem sobre dízimo para alcançar aquele coração rebelde de 10 mil reais de dízimo. Eu malho, eu bato forte em 99% da igreja por causa daquele elemento lá que não é dizimista. Não é, pastora? Então a observação natural tem que ter a ver com todo mundo, ou pelo menos com a maioria da igreja, irmãos. Ou do auditório que vai ouvir a gente pregar. Certo? Legal, Zis? Outro clique aí, Vini. O outro meio é a definição por meio de revelação. A outra também é. É quando a necessidade do povo está oculta aos olhos naturais. Então o Espírito Santo revela ao pregador qual a mensagem a ser pregada. É assim. E como já aconteceu isso, irmãos? O povo está precisando de uma ministração de Deus. Mas a necessidade ela é tão obscura, tão oculta à percepção minha, natural, que eu não consigo ver. Eu não consigo captar essa necessidade. Aí então o soberano da obra fala comigo. Prega isso. E como ele fala? São vários os métodos, os meios que ele usa para falar. Às vezes um sonho, às vezes o Espírito Santo mesmo vem, fala ao coração, prega isso, mas a revelação do que pregar vem diretamente do Espírito de Deus. E eu vou falar para vocês, esse segundo meio de definição da mensagem tem se tornado cada vez mais raro, porque cada vez mais os pregadores da nossa geração são mais naturais do que espirituais. Não que o meio, por meio natural, esteja errado. Não é isso. Mas o fato é que está ficando muito raro pregadores que pregam de acordo com o que Deus revelou. Tem pregador que chega ao cúmulo do absurdo de chegar para pregar com um punhado de mensagem. Agenda de 10 anos de pregação. E aí a revelação tem que acontecer na hora. Deus fala qualquer... Antes era assim, né? Passando as páginas da agenda. Agora é assim. Quer dizer, irmãos, tem ocasião que Deus vai revelar. E tem ocasião que Deus não vai revelar. Aquela historinha assim... Não, vou deixar isso para depois, que senão vai atrapalhar a mente de vocês agora. Tá claro, irmãos? Claro? Tá claro? Sim. Vai lá. Sim, pastor Davi. A Bíblia, né? Conheço a história, me contaram, de um pastor que ele preparava a mensagem do trajeto da casa dele até chegar na igreja. Aí então, depois de algum tempo, a principal liderança da igreja se reuniu e mudou ele para uma cidade bem distante da igreja.
Se fosse eu, ia mandar ele ir a pé para a igreja. Com o método dos 7 passos, pastor Davi, nós vamos aprender que a pregação que faz sentido na vida do pregador e na vida do auditório, ela é gerada em oração, ela é gerada em comunhão com Deus, ela é gerada em estudo profundo da palavra. É assim. É assim que funciona. Amém, gente? Vamos orar, então? Clica aí para eu ver o negócio, Vini. Ah, tá. Eu ia pular isso aí, mas vamos lá. Eu ia terminar com a experiência do Pitbull. Não, deixa eu passar essas orientações aqui. Essas orientações aqui é para pregadores que estão começando, gente. Pregadores iniciantes. E são 3 orientações simples. Primeira, escolha textos que expressem um pensamento completo. Muitas vezes você já ouviu, e eu também, e até fomos abençoados por pregações que escolheram assim, e disse Jó, ou então, Jesus chorou. A pregação que transmite conteúdo é aquela que tem pensamento completo. Tem que ser um texto, meus queridos irmãos, que não deixe margem para o pregador fazer invencionice. Nós temos um bom pregador no Brasil. Eu vou falar o nome dele para vocês orarem por ele. Marco Feliciano. Uma bênção aquele irmão. Mas ele inventa tanta coisa a partir de um nada, que eu fico pensando, meu Deus do céu. Deus usa. Mas é coerente, é prudente, é sensato que você pegue um texto, principalmente você que está começando, que vai começar agora, você que vai ser sorteado para pregar no final aqui. Escolha um texto que tenha pensamento completo, ok? Segundo, escolha texto de fácil memorização. Eu vou pregar o Salmo 119 todinho. Em quantos anos? Eu conheço um pastor, conheço a história de um pastor, que ele ficou 50 anos numa igreja e não pregou a Bíblia toda. Ele firmou o propósito de pregar a Bíblia versículo por versículo. Ao fazer as bodas de ouro do ministério dele, ele estava na carta de Paulo aos Efésios. O propósito era pregar versículo por versículo, ininterruptamente, independente de quem estivesse no auditório. Tinha, depois de 50 anos, apenas 2 pessoas que estiveram em Gênesis 1:1, para vocês terem uma ideia. Então escolha textos de fácil memorização. Textos breves, curtos. Vocês observaram que o texto que eu preguei a vocês tem 18 a 20. 18, 19, 20. 3 versículos. Eu preguei uma série de 4 mensagens em João 3,16. 1 versículo. Estava comentando com o pastor Davi, Salmo 23, eu tenho uma série de mensagens. Uma das mensagens é a mensagem que eu preguei ontem, falando sobre a ovelha ruim, que não vale nada, as D da vida. A outra mensagem falando das ovelhas legal demais da conta. A outra mensagem é falando de Jesus, ou Deus como pastor maravilhoso. E a 4ª mensagem é falando de nós como os pastores. Então, escolha textos assim, de fácil memorização. E por fim, leiam juntos, a última escolha, textos. Pastor, eu quero pregar, é Apocalipse. É a mulher em cima da besta. Quem vai ser besta é o pregador, não a mulher. Porque pregador, quando está começando, gente, não pode inventar a história da carochinha. Não dá para pegar aquele... eu vou pregar é sobre a 70ª semana de Daniel. As rodas... Meu Deus do céu. Você que vai começar, escolha textos
de fácil interpretação. Vocês observaram que no nosso cronograma a gente só sorteia o pregador lá na frente. Por quê? Porque todos vocês participarão do sorteio. Quer dizer, existe a possibilidade de qualquer um de vocês ser sorteado para pregar. Então você vai seguir os passos direitinho. Tá? Então, daqui para quarta-feira, eu só vou dispensar o Robinho por causa da lua de mel. Ou então a gente vai para o mesmo hotel e no auditório do hotel ele faz a pregação. Então, irmãos, é assim. Daqui até quarta-feira, cada um de vocês vai definir um texto. Certo? Não vai combinar, não vai dar uma de compadre e comadre uns com os outros aí, não. Você vai definir o texto. Se houver coincidência de alguns definirem o mesmo texto, aí a gente vê o que faz. Mas vocês vão definir o texto. Cada um de vocês vai definir um texto. Observando isso aqui, ó. O que nós aprendemos aqui. Quer dizer, pode ser que Deus... Gente, olha aqui. Pode ser que Deus revele para você um texto? Pode ser, gente. Pode ser que daqui até lá Deus fale com você. Legal. Porque talvez você não seja sorteado para pregar aqui, mas a mensagem vai ficar no seu coração e eu tenho certeza que a primeira oportunidade que você tiver, você vai querer colocar essa bomba para fora. É? Não, gente, é aleluia, não é misericórdia, não. Sim, minha irmã. Exatamente. Vocês vão fazer assim, gente, olha. Vocês vão escrever o relatório. Deixa-me dar um exemplo aqui. Um versículo. Tem pensamento completo? O versículo. É de fácil memorização? É fácil de interpretar? Agora, gente, é bom que seja assim. Depois que vocês tiverem alguns anos de praia, eu não estou nem aí. Aí não quer, vai, se vira. Se vira. Se vira nos 30, como diz o amigo brasileiro Faustão. Se vira. Se vira. Mas agora, até por uma questão de prudência, não vai muito afoito, não. Eu tenho quase que certeza, não posso afirmar plena certeza, mas eu tenho quase certeza que o meio de revelação, o meio de definição do texto para vocês vai ser natural. É igual eu comecei a falar, antes da pergunta do Léo. Pode ser que Deus revele. Em um dos cursos, na igreja de Cristo em Morrinhos, Deus revelou para uma determinada irmã lá, e não foi coincidência, era irmã mesmo, não era irmão. Deus revelou para ela um texto, exatamente. Tinha pensamento completo, era de fácil memorização e fácil de interpretar. E eu conto para vocês uma coisa joia. Ela que foi a sorteada para pregar. E pensa numa mensagem que foi boa. Quer dizer, Deus pode revelar para você até quarta-feira qual é o texto? O menor salmo da Bíblia. 117. Salmo 117. Uma pregação linda, maravilhosa. Deus agiu tanto, Deus falou de maneira maravilhosa. Nós vamos providenciar para gravar, né, Vicente? Gravar direitinho, porque depois Deus vai te usar para falar com você mesmo, vai ser uma maravilha. Não, mas pode. É assim, irmã. Gente, fatalmente, quando você estiver no 7º passo, você saberá de cor o texto. Você saberá de cor. Pode ter uma exceção ou outra, mas o tanto que a gente trabalha com o texto no decurso dos 7 passos, vai fazendo ficar aqui, ó, vai ficando. Agora, no começo é bom você já ter em mente, eu vou escolher algo mais fácil para mim aprender. Ok, gente? Então, vocês vão fazer assim. Por exemplo, vamos supor que o texto definido seja Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Você vai relatar. Eu defini
Mateus 28, de 18 a 20, seguindo as orientações, porque acho que esse texto vai ser bom para mim. E quando eu pregá-lo, vai ser fogo puro. Pronto. Só isso que eu quero. Só isso. Ou então, eu estava em um momento de oração de madrugada, às 4 horas da manhã, quando o anjo do Senhor me apareceu e me disse: meu servo, você vai pregar, então, esse texto assim, assim, assim. Relata. Eu quero só o relatório da definição do seu texto. E é o seu texto. Obrigado, José, obrigado. Esse texto que você definir, por isso pense bem, você vai trabalhar com ele até o 7º passo. Ele não pode ser mudado. Se escolher o Salmo 119, aguenta o Salmo 119, estudando dia e noite até o final. Então, pense bem no texto que você vai escolher você vai definir para pregar. Tá? É assim. Yes. É assim, você vai definir o texto. Eu quero por escrito. Quero ver o pensamento de cada um de vocês. É assim. Eu defini o texto, eu estudo o texto, eu estruturo o texto, eu acho a proposição central do texto, eu acho a proposição central da mensagem, eu estruturo a mensagem e eu prego a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Pronto. O mesmo texto. Para definir o texto? Não. Aliás, gente, esquece a internet por enquanto. Esquece a internet. Gente, presta atenção aqui, Quantos personagens nós temos nos passos 1 a 4? Quantos? 2. Quem são? Pregador e Deus. Pregador e Deus. Só. É você e Deus. Então, para definir o seu texto, é você e Deus. Amém, gente? Amém. Finalizando agora, de verdade. Deixa eu só ver a hora aqui para ver se eu caminhei de acordo com o que pensei. Yes. Esse é só o primeiro passo. Só a definição do texto. Alguma pergunta mais, gente, para eu finalizar? A história do Pitbull. Vamos lá. Também foi história contada, viu, gente? Para mim. Eu não vivenciei isso, não, graças a Deus. Um pregador, ele escrevia tudo que ele ia falar. Tudo. E a igreja dele já estava acostumada com isso, porque o sermão dele tinha 5 páginas. Todo o sermão dele tinha 5 páginas. Ele ia ao púlpito e ele colocava as páginas aqui e ia pregando. E o pessoal via quando ele passava a página. Pregava, passava outra página. 2. Passava outra página. 3. 4. 5 páginas. Encerrou. Um belo domingo, um dos membros da igreja recebe um visitante familiar em casa, crente também, fala, hoje tem culto, vamos lá participar do culto? Vamos, levou o visitante. E, extraordinariamente, o sermão naquela noite só teve 3 páginas. Estava todo mundo lá contando. 1 página. 2 páginas. 3 páginas, acabou a mensagem do pastor. Costumeiramente, o pastor, ao final do culto, depois de impetrar a bênção final, ia para a porta para cumprimentar os irmãos. E esse irmão, com o visitante familiar na sua casa, chegou lá e falou, pastor, como é que foi esse negócio? Faltaram 2 páginas no sermão. Aí o pastor falou, rapaz, eu tenho um pitbull lá em casa. E esse pitbull, ele soltou-se da corrente, entrou no meu escritório e me comeu 2 páginas do sermão. Comeu 2 páginas do meu sermão. Aí o visitante olhou para ele e bateu no ombro dele e falou assim, ô pastor, arruma um filhote desse aí para o meu pastor.
Ah, o outro lá fazia a mesma coisa. Vamos orar, gente. Senhor, fixa na nossa mente, no nosso coração, o que nós aprendemos hoje à noite. Ó Deus, e dá que na próxima quarta-feira nós estejamos com o coração disposto, da mesma forma, a aprender. Ó Deus, e de maneira bem especial eu te peço que o Senhor conduza os teus servos na definição do texto daqui até quarta-feira. Ó Deus, que cada um tenha do Senhor, ó Pai, a ação poderosa do teu Espírito na definição desse texto. Porque o Senhor já sabe, ó Pai, quem será o instrumento do Senhor para falar no nosso coração no final desse curso. Por isso, ó Deus, age segundo a tua onisciência, segundo a tua soberania. Nós estamos prontos, ó Deus, para receber do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus nos abençoe. Obrigado.